Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e disponibilizo para você, aluno ou aluna motivada aí do terceiro ano do ensino médio, correção das atividades referentes à semana 4 do PET volume 3 de 2021, que está aí na página 37 da sua apostila. E o tema que eu vou abordar nessa videoaula é funções trigonométricas, aula super importante para você, aluno que está pensando no vestibular, que está pensando no Enem, vale muito a pena. Essas habilidades são muito cobradas nessas provas e a primeira proposta é a seguinte: por que as funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares? Preste atenção na palavra circulares. Por que a função trigonométrica também é chamada de função circular? Se você prestar bem atenção, a gente está sempre pensando no círculo. Vamos trabalhar aqui a questão do seno. Nessa função y é igual seno de x. Na verdade, o que significa seno? No eixo y, o seno subindo e descendo para não esquecer. No eixo y, o seno subindo e descendo para não esquecer. Então, seno é o deslocamento do eixo y, né? Subindo e descendo, seno subindo e descendo. Então, nós vamos analisar em um giro em que parte que sobe, em que parte que desce. Partindo aqui de 0 graus, quando você começa a girar do zero, e lembre-se que aqui na trigonometria, o sentido positivo de um ângulo é no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio. Então, se você pensar que em 0 grau o deslocamento foi nulo, não deslocou para cima, não deslocou para baixo, o seno de 0 grau é zero. Seno é isso, deslocamento para cima e para baixo. Simples assim. Então você vai colocar um ponto na altura zero desse eixo y. Agora, quando você pensa em π sobre 2, o que é π sobre 2? É dividir uma metade ao meio. Um giro completo são 2 πs. 1/4 de 2 πs dá meio π. Então, π sobre 2 está aqui, ó, 90 graus, porque a gente divide um círculo de 364 partes. Nesse π sobre 2, se a gente considerar o seno, observe que está lá em cima. Houve um raio para cima. Se houve um raio para cima, houve um raio positivo. Então, você vai colocar aqui o seu ponto na altura 1 do eixo y. Observe o movimento lá que está sendo colocado aqui no gráfico. Quando esse giro chegou à sua metade, a gente diz que girou π, porque π é a metade de um giro, que são 2 πs. Então, nós vamos também aqui no nosso gráfico colocar esse ponto na altura zero, porque aqui não subiu, não desceu, está no meio certinho. E assim a gente vai deslocando. Se a gente chegou aqui para o 3π sobre 2, muita gente tem muita dificuldade nisso, entender por que 3π sobre 2. Porque cada parte dessa é um π sobre 2. Então, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Aqui o nosso gráfico retrata 3π sobre 2. E ele está lá embaixo, quer dizer, um raio virado para baixo. Se você olhar no termômetro que mede temperatura, tem o 0 grau, que é o parâmetro. Para baixo a gente diz que é temperatura negativa, também assim é no nosso eixo y. Para baixo é negativo, então um raio negativo. Por isso que está aqui na altura -1, certo? Agora, quando completa o giro, 360 graus, 2π ou 0, tudo é no mesmo lugar, o nosso gráfico volta para a altura zero. Por quê? Porque esse pontinho está no centro, não subiu, não desceu. E olha para você ver, aqui está a função que retrata esse movimento de subir e descer. Olha, meu amigo, minha amiga, e às vezes a gente não percebe a importância desse conteúdo. Você acha que um engenheiro mecânico, como que ele consegue entender um motor que funciona à base do seno e cosseno, sobe e desce,
dos pistões, o que faz o movimento do motor, está diretamente relacionado a essa questão do seno e cosseno. E foi a partir desse estudo que percebeu-se que poderia ser criado um motor. Primeiro o vapor, depois foi aperfeiçoando, e hoje a gente sabe que nós já temos aí várias máquinas com já a previsão de povoar até Marte, né? Já tem experiências para que as pessoas se acostumem a essa viagem, que já se pensa em planejar uma viagem a Marte tripulada. Mas isso tudo é um sonho da ciência, mas essa ciência vai evoluindo, e hoje a gente pode perceber em nossas casas o quanto ela evoluiu. Muita gente resiste ao conhecimento, mas sem o conhecimento não há evolução. E a trigonometria, ela foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico. Agora, essa é a função seno. Veja que aqui eu trabalhei no círculo. Toda a trigonometria, ou grande parte dela, centra-se nos círculos. Vamos aqui ao caso do cosseno. O que é cosseno? Veja que o cosseno está relacionado ao movimento de ir para frente e para trás. Cosseno, direita e esquerda. Eu até fiz um videozinho aqui com a minha turma para que a gente fizesse essa dinâmica e entendesse o que é cosseno. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. E o cosseno eu passo correndo pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. Então, cosseno, movimento para frente e para trás, quando a gente sai aqui do 0 grau, a gente já sai com um raio positivo virado para a direita. Então eu vou colocar aqui o ponto em uma altura 1, de um raio. Quando a gente gira 90 graus, veja que em relação ao cosseno está no centro, não foi para a direita, não foi para a esquerda, então é 0. 90 graus, π sobre 2, a mesma coisa, 0. Quando a gente gira até chegar um π, veja que está na esquerda, está negativo, então é um raio negativo. Então você vai descer no seu gráfico e colocar o seu ponto na altura menos 1. Quando você gira 3π sobre 2, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, em relação ao cosseno, que é para frente e para trás, está centralizado, não houve deslocamento, então o ponto também está em 0 de altura. Quando você conclui o giro, que dá 360 graus ou 2π, você novamente chega no cosseno 1, deslocamento 1 para a direita, né? Então isso aqui retrata o giro sempre. E quero até aproveitar aqui para mandar um abraço para a aluna Letícia Cardoso, que disse: bom dia, professor, estou aguardando a semana 3, já postei anteriormente, né? Só consigo aprender com você explicando. Que bom que você consegue entender, né? Fico feliz em saber e agradeço muito pelo retorno, e espero que outros alunos também consigam entender. Porque esse conteúdo mostrado somente lá na teoria é muito complicado. Já aqui eu trago para você os gráficos, né, detalhando aí, e também trago prática. Eu trago aí, como você pode ver, um videozinho mostrando com expressões corporais o que é seno, o que é cosseno. Isso fica somente nessa parte? Não. Essa questão de função seno, função cosseno, a senoide, as cossenoides, são períodos. Você tem esse período, mas você poderia ter muito mais períodos. Analise o seguinte: a polia ou qualquer engrenagem, qualquer roda, ela pode girar infinitamente, né? Então, também nesse caso aqui poderia girar. Vou até fazer o segundo giro em verde. Olha, quando você começa a dar o segundo giro, o cosseno é 0 porque está no centro, e no centro não houve deslocamento. Quando você chega em π, aqui seria 3π porque já deu o primeiro giro, que é 2π, que está aqui. Chegou com mais metade aqui, que é um π, 3π. E quando você fecha mais um giro, veja que acontece mais um período. A isso a gente chama de períodos, né? E isso poderia ficar girando indefinidamente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu fiz aqui com o sentido positivo, veja que foi para a direita, mas eu poderia rodar essa roda ao contrário e ela voltar para a esquerda, beleza? Agora a gente vai falar sobre a tangente.
tangente. O que é tangente? Tangente já é a divisão do seno pelo cosseno. Quanto que é a tangente de zero? É o seno de zero, que é zero, porque não subiu, não desceu, sobre o cosseno de zero, que é 1, porque cosseno é direita e esquerda, e está um raio para a direita. Então, 0 vezes 1, 0 para 0, nada. Então, a tangente de zero é quanto? É zero. Aí você coloca o pontinho na altura zero e passa a sua curva aí. Olha como é bonita a curva da tangente. Para a gente fazer isso aí à mão é meio complicado, né? Agora, essa tangente jamais poderia encostar aqui. Eu vou te explicar por quê. Quando chega em 90 graus, π sobre 2, veja o seguinte. Tangente é o seno dividido pelo cosseno. O seno de 90 graus é quanto? É 1. O seno de π sobre 2 é 1 porque está lá em cima. Seno é subir e descer. Dividido pelo cosseno, que é 0. Por que o cosseno é 0? Cosseno é direita e esquerda. E esse ângulo está no centro. Não houve deslocamento. Porém, como que você divide 1 por 0? Quantas vezes 0 que daria 1? Nunca, jamais. Ninguém nunca encontrou e nunca vai encontrar essa solução. Por quê? Porque ela não existe. Posteriormente, vou até te mostrar por que essa tangente não existe. Se ela não existe, você põe aqui uma divisória e fala assim, olha, não encosta aí não, porque você não existe para esse valor. Então veja que a curvinha chegou pertinho, mas não encostou. Se encostar aí, perdeu, porque não existe. Agora vamos para π. A tangente de π existe? Existe. O seno de π é quanto? É 0, porque não subiu, não desceu. O cosseno é quanto? É menos 1. 0 dividido por menos 1 é 0. Então eu vou colocar aqui o meu pontinho e passar a curva. Já a tangente de 3π sobre 2 não existe. Por que não existe? Veja bem, se você pega o seno, que é menos 1 aqui, porque seno é subir e descer, e divide pelo cosseno, que é 0, porque cosseno é direita e esquerda, menos 1 não divide por 0, não existe solução. Então, não encosta aqui não, porque você não existe. E, por último, nós vamos pegar aqui a tangente de 2π, que é quanto? Seno de 2π é 1 dividido pelo cosseno de 2π. O seno de 2π, que é o seno desse ângulo aqui, é 0, porque não subiu, não desceu, dividido pelo cosseno, que é 1, porque está um raio para a direita, 0 dividido por 1 é 0. Então está aí a nossa curva. E ela não pode passar aqui também. Veja que ela vai com os mesmos ciclos, os mesmos períodos. Olha que função linda aí, né? Voltamos às afirmações. As funções trigonométricas também são chamadas de funções circulares, porque todo triângulo retângulo contém um círculo. Ora, você viu em toda a demonstração aqui que eu nem falei em triângulo, porque todo triângulo retângulo está contido dentro de um círculo. Como eu disse anteriormente, eu nem mexi com triângulo e já provei essa questão das funções circulares, porque elas são funções periódicas. Elas são funções periódicas? São, mas não é por isso, né? Por causa do ciclo trigonométrico. Sim, você viu que em todos os gráficos que eu construí sobre seno, cosseno e tangente, eu me orientei pelo ciclo trigonométrico. Esses gráficos se originaram do ciclo trigonométrico. Então, a alternativa correta é a letra D, de Deus. Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 2, também uma questão muito interessante, porém muito mais simples. Observe a figura a seguir. F de x é igual a sin de x, seno, né? Porque como a matemática, essas descobertas todas originaram de outros países, né? Isso está em uma outra língua, sin ou seno é a mesma coisa. O valor do seno de x está mais próximo do valor de seno de qual ângulo aqui? Do A, do B, do C, do D ou do E. Como eu acabei de dizer, seno, subindo e descendo. O seno é o subir e o descer, o deslocamento para cima e para baixo. Então, se eu pegar aqui e considerar esse deslocamento para cima, o x, que é o ângulo que está em questão, o deslocamento dele foi aproximadamente 0,8. Veja que a subida que mais se aproxima do 0,8 é qual? É a letra D de Dimas. Porque as demais, se você olhar a letra A, olha, está bem longe da altura. Se você olhar a letra E, está bem acima, né, do que o ângulo x está em relação ao seno, em relação ao y, né? Então,
O C não precisa nem discutir porque ele está cá embaixo. Então, o que mais se aproxima do X é o ângulo D, ok? Então, a alternativa correta, D de Deus. Vamos agora à correção da questão número 3. Esboce o gráfico da função f de x igual cossecante de x igual 1 sobre x. Você pode fazer isso de diversas maneiras, pesquisando em um livro real ou virtual, pesquisando na internet, usando uma calculadora em radianos para construir uma tabela e depois fazer o gráfico, usando um aplicativo de celular, usando uma linguagem de programação, caso você saiba programar, etc. Então, o meu conselho é que você faça isso consultando na internet, consultando vídeos. Por quê? Porque no vídeo a gente explica. E quando você pega um aplicativo, muitas vezes você resolve alguma coisa e nem sabe como que aquilo é feito, né? O programador sabe, mas a gente nem sempre sabe. Então, aqui no caso, eu vou explicar para você detalhes que são importantes. Veja, primeiro, eu acho que houve um erro de impressão aqui, olha, f de x igual cossecante de x igual 1 sobre x. Eu não consigo entender uma função com duas igualdades aqui, no caso, que você fecha 1 sobre x. Eu acho que foi um erro de impressão, eu creio que a gente deve esquecer essa parte e deixar uma igualdade só para que a função se equilibre, né? Senão você vai fechar ela. Então, vamos falar aqui só de cossecante. O que é cossecante? Eu vou trazer aqui para você uma pequena explicação de cossecante. Quando a gente tem um gráfico, quando você pega um círculo e tange ele, traça aqui um segmento de reta tangendo esse círculo, tá aqui o ponto, essa parte que fica em relação ao y é a cossecante do ângulo em questão. Vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. E essa parte que fica em relação ao x é a secante. Tem que ter muito cuidado, porque a cossecante é a divisão de 1 pelo seno. Lembre disso, a cossecante é o inverso do seno. Como nós temos seno, a cossecante é 1 sobre seno. E a secante é 1 sobre cosseno. Então a fórmula que nos dá a cossecante de qualquer ângulo é 1 sobre seno. Então nós vamos pegar aqui e estipular alguns valores. A cossecante de zero, por exemplo. Como eu disse anteriormente, eu trabalho sempre pensando no círculo, a maioria dos matemáticos também. Quando eu tenho o ângulo zero, quanto que é a cossecante dele? É 1 dividido pelo seno dele. E quanto que é o seno dele? Zero. Não subiu, não desceu. E seno é o sobe e desce. E 1 dividido por zero é quanto? 1 dividido por zero a gente já viu que é impossível. Não existe. Então não existe a cossecante aqui. Como na tangente também, alguns ângulos não tem tangente. Nada impede isso. Agora vamos falar da cossecante desses ângulos notáveis aqui, para a gente fazer um gráficozinho mais detalhado, tá? A cossecante de 30 graus é 1 dividido pelo seno de 30, que é 1 meio. E 1 dividido pelo 1 meio, a gente faz o produto dos meios e dos extremos, multiplica em cruz, então vai dar 2. Então a cossecante de 30 graus é 2. A cossecante de 45 graus é 1 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? E como que eu divido raiz de 2 sobre 2? Eu vou até pedir a ajuda da calculadora aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer aqui só a aproximação. Se eu pegar raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, e dividir por 2, vai dar aproximadamente 0,7. Se eu dividir 1 por 0,7, dá aproximadamente 1,4. Como eu disse, tem um sinalzinho aqui de aproximadamente. Agora eu vou pegar mais um ângulo notável, que é o de 60. É só dividir aí 1 pelo seno, que é raiz de 3 sobre 2. Também com a ajuda da calculadora, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Se a gente dividir isso por 2, vai dar aproximadamente 86. Então, se eu dividir 1 por 86, vai dar aproximadamente 1,16. Vou arredondar isso aqui para 1,2, né? Então, cossecante de 60, 1,2. Vou agora para a cossecante de 90. 90, o seno de 90 é 1. Então, 1 dividido por 1, né? Que o seno é 1 dividido por seno, o seno de 90 é 1. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Então, a cossecante de 90 é 1.
veja bem, eu vou passar para frente. Eu vou tentar fechar um ciclo aqui. Eu vou procurar a cossecante de 120, que é 1 dividido pelo seno de 120. Mas quanto que é o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Por que isso? Porque se você olhar aqui o seno de 120 e o seno de 60 estão da mesma altura. Como o seno é o subir e descer, o seno de 120 e o seno de 60 são o mesmo, que é raiz de 3 sobre 2, que a gente já viu aqui, que dá 1,2 no caso do 60, né? A gente já viu o seno de 60, 1,2. Então aqui também o de 120, 1,2, porque são iguais. Agora eu vou pegar a cossecante de 135. A cossecante de 135 é 1 dividido pelo seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2. Se você olhar lá no círculo, a altura do 135 é a mesma altura do 45. Por quê aqui, ó? Passou 45 graus para frente, então nós já sabemos que a cossecante de 45 é 1,4, né? Então, 1,4. Vamos jogar esses valores lá no gráfico. Não existe cossecante de zero, então não pus nada no zero aqui, ó, e não encosta aqui não, porque aqui não existe. Agora, de 30 é 2, né? Tá na altura 2, 45 é 1,4, de 60 é 1,2, de 90 é 1, de 120, 1,2 de novo, e de 135, 1,4. Mas veja que ainda não fechou o círculo, então vou seguir um pouquinho, vou para 150. 150 é da mesma altura aqui do 30, porque de 150 para 180 tem 30. Se você pegar um círculo e pegar 30 de um lado, 150 vai para o outro no círculo e está da mesma altura da linha horizontal. Então 150 tem o mesmo seno que o 30. A gente já viu isso. E vou pegar o 180 aqui também, que do mesmo jeito que no zero não existe, no 180 não existe. Por que que não existe? Porque na circunferência o seno de 180 é zero, né? Porque o 180 está no meio, não subiu, não desceu. E se você acha cossecante dividido 1 pelo seno, que é zero, 1 não divide por zero, é impossível. Então no 180 aqui também a gente não vai poder encostar aí a curva. E veja como que ela fica, vou passar aí pelos pontos. Veja que ela não encosta no zero de forma alguma e não encosta no 180. E essa aqui é a função da cossecante, certinho? Agora a questão número 4 diz o seguinte: a tabela do início dessa semana informa que não existe tangente de 90, usando essa mesma tabela e sabendo que tangente de x é igual seno de x e cosseno de x, explique por que não existe tangente de 90. Nem eu vou usar essa mesma tabela, mas eu vou tentar convencer você que isso é verdade. Veja, como a gente falou desde o início, no ciclo trigonométrico, o 90 graus está aqui, ó. Π sobre 2 ou 90 é a mesma coisa, porque π é 180. Por que que não existe tangente desse ângulo? Primeiro, tangente é seno sobre cosseno. E o seno desse ângulo é quanto? É 1, né? Lembrando que seno é o subir e descer, cosseno é o direita e esquerda, né? Então o seno desse ângulo é 1, porque subiu um raio. Então nós vamos pegar aqui, dividir o seno de 90, que é 1, pelo cosseno de 90, que é quanto? Cosseno é o direita e esquerda. Esse ângulo está no meio, não deslocou-se para a esquerda nem para a direita. Então é zero. Como que eu vou dividir 1 por zero? Quantas vezes zero que daria 1? Não existe de forma alguma. Não há como encontrar um valor que multiplicado por zero dê 1. Então por isso que não existe a tangente de 90 graus. Agora eu vou voltar e mostrar para você de uma forma diferente, de uma forma gráfica. Porque alguém falou que tangente é seno sobre cosseno e que não existe a tangente 90, mas é preciso provar para a gente acreditar, né? Vai que você que está assistindo aí é igual São Tomé, tem que ver para crer, então vamos nessa. O que é a tangente? Você vai traçar aqui um segmento de reta tangendo essa circunferência na origem, de forma ortogonal ao eixo das abscissas, e vai falar que toda a altura aqui é tangente, é a tangente, quer dizer, é resultado de um segmento de reta que tange a circunferência, que toca na circunferência. Então, como o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0, e não há como dividir 1 por 0, a tangente de 90 não existe. Isso eu já mostrei anteriormente. Agora, vou mostrar graficamente para você. A tangente do ângulo 0, o ângulo 0 tem qual seno? Tem o seno 0.
tem qual cosseno? Tem o cosseno 1. Então 0 dividido por 1 é 0. Beleza, então 0 dividido por 1 é 0. Aqui tem tangente. A tangente de 0 é quanto? É 0, né? Agora vamos lá aqueles ângulozinhos notáveis, porque a gente já tem uma tabelinha com seno, cosseno e tangente, a gente pode verificar isso. Olha, se eu pegar a tangente de 30 graus, olha, está aqui, raiz de 3 sobre 3. Tá aqui, vai subindo. Se eu pegar a tangente de 45 graus, subiu mais um pouquinho, e diz que é 1. Por que diz que é 1? Porque 45 graus, a gente vai formar aqui um triângulo isósceles. Esses dois segmentos de reta são iguais, e isso é o raio. Esse segmento de reta aqui é um raio, e esses são iguais. Por que eu sei que são iguais? Porque se aqui tiver 45, aqui também tem, porque dá 90, aqui com esse dá 180. Então aqui a tangente de 45 é 1. Está subindo. Agora vamos à tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Já está lá em cima. Raiz de 3 sobre 3. Subiu para 1. Agora vai subir para a raiz de 3 sem ser sobre 3. A tangente de 60 é raiz de 3. Então vai subindo. Porém, chega uma hora. Tá vendo que aqui, quando chega no 90 graus, essa reta não está mais inclinada, então ela nunca vai tocar nessa. Por isso que não existe tangente de 90 graus. Essa reta aqui nunca vai tocar nessa, como nos demais ângulos que a gente comentou. Então, por essa razão que não existe tangente de 90 graus. Espero que você tenha entendido e espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, compartilha aí nos seus grupos de estudos, divulga, né? Assim a gente vai compartilhando conhecimento, né? E isso é muito bom para você, bom para mim, porque a cada dia que passa a gente vê mais alunos que conseguem entender por meios de videoaulas, né? Até porque no momento aqui na minha cidade ainda não voltamos com as aulas presenciais, eu creio que em grande parte também não. Mas fora isso, a gente busca muito hoje na rede social aprender, e é uma forma legal da gente aprender na hora que dá pra gente, né? Na hora que a gente quiser e no lugar que a gente quiser. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra, trigonometria prática. Vamos memorizar. Primeiro vamos no si.